e tu vai prosperar, tu vai fechar semana positivo, posteriormente mês no positivo, começar a fazer saques e não só depositar. Eu vou te mostrar basicamente como pegar top rank no futuro do futuro, né? Não é algo imediato, no futuro do futuro de maneira profissional. Tá? De maneira profissional. Presta atenção. Estou com a Cotex aqui aberta. Presta atenção. Estou com a Cotex aqui aberta. Estou com a Binomo aqui aberta também. E eu estou com uma plataforma, para quem é novo aqui no canal, chamada TradingView. Aqui eu só analiso, certo? Por que eu analiso por aqui? Por que tu analisa por aí, JR? Porque é mais completo. Tem mais indicadores, tem mais ferramentas para marcação. Então eu acho mais completo, mais eficiente aí de eu marcar por aqui, de eu analisar por aqui. Então eu analiso por aqui e faço as minhas entradas nas corretoras de OB. Às vezes eu analiso na corretora de OB mesmo, né? Por exemplo, durante a viagem eu estava usando bastante o notebook, né? Eu não estava com PC, estava bastante no notebook. Então eu acabava analisando na própria corretora ali. Né? A Cotex é legal de tu analisar. A Binomo eu acho um pouco cru de analisar por aqui, porque é muito ruim de fazer marcação, mas também dá. Então dá para analisar diretamente nas corretoras, mas eu gosto do TradingView aqui, tá? Eu até pago ele, né? Lembrando que é gratuito, mas eu pago para ter mais funcionalidades. Certo? Beleza, eu tô aqui no TradingView. Eu vou abrir uma paridade chamada euro-dólar, que é essa paridade que já está aberta, mas eu vou abrir novamente aqui para vocês verem como funciona o TradingView. Eu clico aqui, né, para quem é novo, digito euro-USD tudo junto e abro aqui. Beleza? Vai ser a mesma coisa das corretoras de OB. Então se tu abrir o euro-USD, não é OTC, tá? Euro-USD é mercado aberto, que agora possivelmente está fechado em todas as corretoras de OB, né? 6 da tarde, às vezes até antes, fecha nas corretoras de OB as paridades do mercado aberto. Depois a gente vai para o OTC também. Mas eu quero que tu pegue a visão aqui de algo que acontece direto e eu aproveito muito disso. Aproveito demais. Presta atenção. Tudo certo com o áudio, com o vídeo? Qualidade monstra, né? Eu, enquanto estava viajando, estava também fazendo as lives toda terça. Nunca falta, né, família? Nunca falta, viu, prata da casa. Mas numa qualidade bem inferior, às vezes travando. Espero que esteja tudo ok, tá? Com áudio e com vídeo. Áudio e vídeo, bom? Dá um ok aí, quem tá ao vivo, fazendo um favor. Então vamos lá. Euro-USD. Aqui em cima, ó, no TradingView, tu pode escolher o time frame, como se fosse aqui na Cotex, né? M5, M15. Aqui no TradingView é acima, tá? Eu tô em M15 aqui. Eu quero mostrar para tu algo que tipicamente acontece, certo? E a partir disso tu vai começar a entender como eu opero, como eu olho para o gráfico, como eu enxergo o ativo, tá? Então vamos lá. 5h45 da manhã, eu acabei de voltar o gráfico. Aqui no TradingView eu tenho essa opção de voltar o gráfico e dar um play nele como se estivesse rodando ao vivo e as cores, né? Mas lembrando, essa movimentação foi durante a manhã de hoje. Eu só quero utilizar como base para tu entender como um profissional lê preço e volume, como eu leio preço e volume. Vamos lá. Euro-dólar, euro-USD, 15 minutos. Presta atenção. Todo mundo aqui, sim ou não? Responde aí no chat, família, fazendo um favor. Aqui tem muita gente nova, por isso que eu estou perguntando. Todo mundo tem familiaridade com essa plataforma? Finge que isso daqui é a Cotex. Finge que eu estou lá no euro-dólar na Cotex. Eu só não puxo aqui diretamente na Cotex o euro-dólar agora, porque só tem OTC, né? Só tem OTC esse horário. Mesma coisa na Binomo. Eu não puxo agora, tem um euro-dólar aqui na Binomo 32%. Eu dei para puxar. Eu vou puxar aqui só para tu ver, ó. Tá em 5 segundos, né? Esse time frame maldito que nem deveria existir. Botei em 15, ó, só para tu dar uma olhada. Mesma movimentação, ó. Deixa eu botar lá para frente, ó. Mesma movimentação. Se eu não dar o replay, ó. Só para tu ver que, né, ó. Aqui eu tô no TradingView, vou lá para Binomo, ó, mesma coisa, tá? Mesma coisa. Beleza? Agora eu vou voltar como eu tinha feito anteriormente. Capite? Vamos lá. Deixa eu ir aqui para Binomo, vou deixar o Crypto Index aqui aberto. Então vamos lá. Isso daqui acontece direto.
certo? Direto mesmo. Tudo certo, né? Com áudio, com vídeo. Bom demais. Então vamos lá. Eu vou até dar zoom aqui, ó, pra tu imaginar que tá no TradingView. Olha pras... Aliás, imaginar que tá lá na Cotex, tá lá na Binomo, tá lá na Pocket Option. Olha pras velas. Esquece essas coisas do lado aqui que pode te confundir, né? Essas paradas aqui que às vezes não tem nas corretoras, né? Esses negócio de alerta. Tá? A região do preço até tem nas corretoras, mas essas coisas aqui do lado não tem, aqui embaixo também não. Então esquece isso, olha para as velas, para a parte black zone ali em cima. Para as velas aqui. Vamos lá. Uma coisa que eu curto muito fazer no início de um dia de operações, isso só trader profissional faz, né? Trader roletador, que é o que se tem por aí no YouTube, abre aqui em M1, né? Vem aqui na Cotex, abre em M1 e sai roletando vela igual maluco. Ah, aqui tem um suporte, vou comprar. Ah, aqui tem uma LTB, vou vender igual maluco, né? Então, isso somente traders aí disciplinados profissionais fazem. Que é o quê? Marcar a mínima e máxima do dia passado. Então vamos lá, às 5 e pouco da manhã, o que aconteceu aqui? Por enquanto nada. Mas eu gosto muito de fazer isso. Gosto muito. Eu venho aqui no TradingView e marco o ponto mínimo de ontem. Segunda-feira, tá? Esse foi o ponto mínimo de segunda-feira, ó. Conflui com lá embaixo, tá? Ponto mínimo de segunda-feira, certo? Aqui esse suportezinho monstro, ó, pode ver que é desde lá de trás. Na verdade aqui é sexta. É sexta aqui. Então segunda, vou diminuir o meu retângulo, vou deixar marcado somente aqui. Aqui já é sextou, né? Segunda-feira. Marquei o ponto mínimo de segunda-feira. Outra coisa que eu curto muito é marcar o ponto máximo do dia passado. Eu quero que tu pegue uma visão de como eu olho para o gráfico. Então vamos lá, eu marco o ponto máximo, ó, segunda-feira, aparece ali embaixo o dia, ó, segunda-feira dia 22, ou seja, ontem, marquei aqui o ponto máximo. Certo? Olha o que o gráfico fez hoje, o euro-dólar fez hoje. Isso tipicamente acontece. 5 e pouco da manhã, ele forma topo e começa a desmoronar. Tá? Ele rompe essa LTAzinha, uma LTA que se ajustar bem, ó. Olha para os candles. Tu que não é familiarizado com essa plataforma, olha para os candles. Tá? Ele rompe essa LTA. Ele vem rompendo as minhas médias móveis, que são essas linhas aqui, eu uso um conjunto de 3, certo? Ele vem rompendo e vai lá buscar a mínima do dia, tá? Presta atenção, vai lá buscar a mínima do dia. Ó, tá? Aqui já são o quê? 7h15 da manhã. Aqui eu já estava na frente do gráfico já. Beleza? Aqui eu já estava de olho não só no euro-dólar, aqui eu estou mostrando o euro-dólar, mas simultaneamente a isso, eu abri mais umas 2 paridades e fiz marcações. Eu não sou de ficar com 30, eu cometia muito esse erro antes, de ficar com 30 paridades no OTC aberta, tá? No OTC aberta. E daí, porra, aí tu roleta. Tu abre uma paridade, enxerga uma oportunidade, já quer aproveitar, né? Tu não fica nem 5 minutos na frente do gráfico sem fazer uma entrada. Porra, eu cometia esse erro frequentemente, abria várias paridades, aí quando eu batia o olho em uma, nem tinha feito análise, já ia lá e pum, montava a posição. Não ficava nem 5 minutos analisando. Doideira, maluquice, tá tratando teu dinheiro igual lixo, tá? Vamos lá, pega a visão. Isso daqui é classicamente chamado do quê? De suporte, né? Mas pô... Eu conheço isso daí, claro que tu conhece, meu irmão. Suportezinho, né? Tipicamente um fundo como esse daqui, ó, que tem muita estabilidade, os candles chegam ali, não conseguem passar dali. Tipicamente a gente chama isso de suporte. E não deixa de ser um suporte. Mas junto a isso, além de ser um suporte, a gente também considera isso daqui a mínima do dia passado. Por quê? Porque é o ponto mínimo que segunda-feira chegou e hoje é terça, né? Então por isso que é a mínima do dia passado. Certo? A mínima do dia passado. Olha o que o ativo faz ao se aproximar do suporte da mínima. Quando ele se aproxima de um suporte, de uma resistência, tudo que a gente chama de order block, que é uma região que tem acúmulo de ordens, né?
Por que forma suporte? Porque tem gente posicionado ali, comprado. Por isso que o ativo chega e repica, não consegue romper. Tá? Porque tem gente com ordens ali de compra. Quando o ativo vem de uma venda, se aproximando de um suporte, chega nessa região e todo mundo aciona a compra, o mercado é oferta e demanda. Se tem mais demanda do que oferta, o mercado sobe. Assim a gente forma suportes, assim a gente forma resistências, tudo que a gente conhece, regiões de briga. Então, ao se aproximar de um suporte, eu sei que tu tá acostumado, eu também tava, em vir aqui comprar. Ah, comprou, bateu no suporte, comprou, bateu na resistência, vendeu. Esse é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu não faço isso, mas eu fazia isso quando eu operava como moleque. Como uma criança aí, como os roletadores ensinam, eu fazia isso daí, comprava suporte, vendia resistência, enfim. Aqui, hoje em dia, eu interpreto, eu olho, analiso, busco confluências, tu vai pegar uma visão aqui. Mas ao se aproximar o ativo, dê um suporte, ele tem duas possibilidades apenas. Apenas duas, velho. Ou ele respeita essa região de briga, esse suporte, ele não rompe. Ou ele não respeita e rompe. Só tem duas possibilidades ao ele se aproximar de uma mínima do dia passado, de um suporte do dia passado, ou de uma resistência, de uma máxima, né? De um topo, de um fundo, tudo a mesma coisa. Né? O suporte, esse suporte aqui que eu marquei, é a mínima do dia passado, tá? E também um fundo, da mesma coisa, né? Então, ao se aproximar desse suporte, ele tem duas possibilidades. Ou ele forma um padrãozinho de fundo como formou aqui, tá? E vai buscar topo, certo? Ou seja, ele respeita o suporte, não rompendo ele, né? Por exemplo, aqui, ó, forma padrãozinho de fundo, como a gente conhece tipicamente, né? O martelão, tá? Deixando bastante pavio para baixo, ou seja, retraindo no suporte, como a gente tipicamente está acostumado. Então, ou ele respeita o suporte, não rompendo ele, formando um padrãozinho de fundo e indo embora, buscar topo. Pode cascalhar com base, com contexto, uma operação, entrar comprado num fundo desse, depois de não romper, pode sim, tem que ter metodologia, não é só comprar suporte, certo? Ah, compra o fundo, vendo o topo, tecnicamente essa é a essência para ganhar dinheiro. Só que não é dessa maneira Ctrl+C, Ctrl+V, né? Tem que ter contexto. Né? Tem que ter realmente um trade system, um operacional que engloba muito bem isso daí. Então, porra, beleza. Ou ele forma um padrãozinho de fundo e não rompe o suporte, ou ele rompe. Ao romper um suporte, ou ao romper uma resistência, certo? Ao romper uma mínima do dia passado, ou romper uma máxima do dia passado, normalmente o ativo ele começa uma tendência. Então por isso que eu gosto muito de, ao abrir a paridade, ainda mais de manhã. Porra, dá para operar à noite, dá para operar à tarde, dá para fazer isso à noite e à tarde, sim, tu vai pegar uma base interpretativa aqui. Uma base interpretativa, certo? Mas eu curto muito marcar mínimas e máximas justamente por isso. Porque ao romper essa mínima ou essa máxima do dia passado, ele começa uma tendência. Pode não começar, pode só buscar liquidez e devolver, pode, como aconteceu ali em cima. Chega a romper máxima, dá o pullbackzinho e volta, né, para dentro dessa longa zona de range. Pode acontecer de falso romper, só ir buscar liquidez. Tem como tu analisar isso daí e não cair nesses falsos rompimentos. Vou te mostrar depois ali em cima, né, o que aconteceu. Mas, neste caso aqui, o ativo rompe a mínima do dia passado e começa uma tendência. Que tendência? De baixa. Se rompesse resistência e tivesse volume, ele ia começar uma tendência de alta. E se nesse caso rompeu o suporte, teve volume, startou uma tendência baixista, uma tendência de baixa. Então vamos lá, o ativo se aproxima e rompe. Um volume, barra elefante. Certo? Não é aquele candle que retrai e acaba fechando, por exemplo, para dentro ainda da zona de suporte, né? Então, retraiu e fechou aqui ainda. Não, fechou rompendo. Fechou rompendo. Certo? Tudo certo? Capite até aqui. Vou dar um zoom legal. Um zoom bacana para parecer que a gente está na Cotex aqui. Esquece essas coisas do lado aí, tá? Aqui é uma paridade que tem lá na Cotex. Tava até com ela aberta aqui na Binomo. Certo? É só para tu pegar uma visão.
da minha visão, né? Entender como eu visualizo e possivelmente vai agregar demais nessa revolução, velho. De tu justamente largar a roletagem, esse vício que só te faz quebrar banco e começar a operar de maneira metodológica, disciplinada, tranquila, sem fazer martingale, sem tentar recuperar, sem taxar o gráfico. Então é justamente para isso. Rompeu. Tem gente, por exemplo, que gosta de fazer vendas aqui já. Rompeu o suporte, vendi. Vocês estão caducos já de ouvir, quem aí acompanha a Revolução, que eu gosto de pegar pullback. Então uma coisa que tipicamente acontece, tu já ouviu falar, eu acho, nos cursinhos aí de análise técnica. Só que é uma maneira que eles ensinam muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Mas aposto que tu já ouviu falar. Marca lá um suporte na Cotex. Normalmente quando rompe esse suporte, o ativo tende a dar um pullback no suporte rompido. Quem aí já ouviu falar disso? É muito Ctrl-C, Ctrl-V esse modo que ensinam. Tem que ter contexto, não adianta só, né, tu ficar baseado em uma linha. Não, o mercado é muito mais complexo que isso. Se fosse fácil essa fórmula de bolo, tava todo mundo lucrando. Mas, o ativo tende a fazer isso ainda mais quando é a mínima do dia passado, que consequentemente é um suporte também. Então o ativo, depois de romper a mínima do dia passado, de romper um suporte, ele tende a começar uma tendência de baixa, só que ele não vai cair aqui dificilmente, viu família, viu investidor? Experiência própria, de trader de um operador que já operou de tudo. Já operei dólar, já operei SP500, Nasdaq, já fiz muito dinheiro em outros mercados, então dificilmente tu vai ver um monte de vela vermelha aqui, sem freio. Não, o mercado ele tem que buscar liquidez, certo? Ou seja, para ele continuar caindo, ele tem que subir um pouquinho, meu irmão. Não tem queda livre no mercado, não. Dificilmente tu vai ver isso daí. Tu pode até ver uma sequência expressiva de velas de baixa, 3 seguida, 4 seguida, pode, mas dificilmente ele vai cair sem freio. Ele tem que buscar liquidez, porque senão, não tem como, né? O mercado cair, as pessoas que estão vendidas vão ter que executar lucro, vão ter que sair da posição, né, para ganhar dinheiro. Então, quando ela sai, o mercado ganha liquidez. Então sempre tem um pullbackzinho, sempre tem um recuo, e é o que tipicamente acontece com as mínimas e máximas. Quando o ativo ele rompe a mínima do dia passado, ou seja, terça-feira hoje rompe o ponto mínimo que ele chegou ontem, ele tipicamente dá um pullback nessa região rompida. Tipicamente. Eu gosto muito, vocês estão ligados disso, de operar pullback, operar esse descanso do mercado, em que ele busca liquidez, depois volta a cair. Aí eu vou pegar bem esse restart da tendência. É o melhor momento para tu montar uma posição, certo? Só que eles te ensinam tipicamente aí no YouTube, nos cursinhos aí, a buscar a operação de 1 minuto, de 5 minutos, bater no suporte e buscar retração. Tá maluco, meu irmão? Não opera assim não. Viu? Vamos lá. Caindo. Ainda não foi na minha região, certo? Eu quero dar foco aqui na mínima do dia passado. Certo? Vamos lá. Ó, muita gente aqui, ó. Pancada, pullback, pancada. Muita gente aqui, e até que não é um trade ruim, mas muita gente aqui iria entrar vendido. Os prata da casa aí, que já acompanham a Revolução, muitos iriam entrar vendido aqui. Deixa eu só fazer minha marcação novamente ali. Na mínima. Suporte / mínima. Muitos iriam entrar vendido aqui, ó. Eu não entrei vendido aqui, primeiro, porque depois desse pullback de uma vela de 15 minutos aqui, ó, a gente não teve muita sequência, então eu fiquei meio escamado, tá? Isso tipicamente aqui não acontece, ó. Pancada, pullback de uma vela, que a gente chama de gift, pancada de novo, certo? Só que não teve sequência, ó, em seguida já engatou outro pullback. Então tu teria que ter ficado alerta, assim, 2 pullbacks seguidos, assim, um no lado do outro, sem uma sequência considerável de vela de baixa. Né? Tu ficaria escamado por isso. Então eu não entrei, ó, pullback foi lá em cima,
e agora teve uma velinha de confirmação. Eu sempre gosto de esperar essa vela de confirmação, mas aqui eu não entraria por vários motivos. Motivo número 1, eu não entraria vendido aqui porque foi 2 pullbacks um atrás do outro, não pivotou bonito, né? Não teve aquela entrada de volume vendedor depois dessa busca por liquidez aqui, não. Pancada, pullback, pancada e já freou, não teve sequência. Deixou retraindo aqui ainda, aí entrou outro pullback, pum, né? Quis ir para baixo, mas eu não faria uma venda, primeiro por isso. Outros motivos, quando eu olho, tá vendo aqui em cima onde meu mouse tá, ó, aqui são os tempos gráficos, como lá na Cotex tem aqui embaixo, né? Como lá na Binomo tem aqui. Eu não entraria por outros motivos. Quando eu olho em outros tempos gráficos, como M30, H1, a gente não tem confluência entre eles. Então, quando eu olho para M30, quando eu olho para H1, parece que o ativo ele não está ainda com aquela cara de tendência de baixa, de força, né? Com força, não. Ele está tranquilo. Então, eu não só fico baseado em M15, M5, não, eu olho em tudo. Então, primeiro motivo, pullback muito em seguida, né? Quando a gente puxa em 5, olha só, já veio rompendo o médio de 20, certo? Veio rompendo o médio de 20, fez quase que uma bandeira aqui, né? Fez quase que uma bandeira. Aqui em 5 minutos, ó, em 15. Ah, então eu não entraria aqui, mas quem entrou vendido aqui, saiba que não foi uma operação ruim, tá? Mas talvez tu evitaria de ter vendido aqui se tu olhasse para outros time frames, talvez buscasse uma confluência em alguns indicadores também, certo? Então eu não entrei aqui, tá? Eu não entrei aqui. O ativo posteriormente, ó, travou no fundo aqui. Aqui é a mínima de terça-feira. Essa daqui, ó, é a mínima do dia passado. Ou seja, segundo. Hoje é terça. Mínima do dia passado, ou seja, segundo. Já aqui, ó, é a mínima de hoje, ponto mínimo de hoje. Então travou aqui. Olha onde o ativo vai buscar um pullback. Olha só. E olha como esse tipo de operação que eu fiz é muito mais segura do que a roletagem típica, isso com toda certeza, e é muito mais segura do que tu ter vendido ali. Ali, o back um atrás do outro, outros time frames não estava tão legal, então não tinha tanta estabilidade quanto aonde eu vou te mostrar. Olha lá onde o ativo, até onde ele vai subir. Presta atenção. Olha isto daqui, meu amigo. Prata da casa, se tu não ama isso daqui, tu ainda não aprendeu a ler preço e volume como um profissional. O ativo, ao bater na mínima do dia passado, ele perde volume. Junto a isso, a gente tem uma média móvel absurda aqui agindo como resistência. Um suporte rompido passa a ser uma resistência, tá? Isso é o típico, né? É o comum que a gente ouve por aí, realmente. Suporte rompido passa a ser uma resistência. Mas olha que incrível, né? Aqui. Vamos lá. Aqui. Ele retrai? Não retrai muito. Fecha gordinho, né? Fecha gordinho. Aqui ele retrai? Nesse pullbackzinho. Não retrai muito. Deixa ainda pavio para baixo, ó, como deixa pavio para baixo. Em uma tendência de alta, o pullback é para cima, né? É uma leve alta. E uma tendência de baixa, desculpa. Uma tendência de baixa, o pullback é sempre para cima, né? Contra a tendência. E, porra, a gente não quer que esse pullback deixe pavio para baixo. Normalmente a gente gosta que ele deixe pavio para cima, né? Perca de volume comprador, indicando consequentemente, possivelmente, um fim de pullback. Né? Aqui ele deixa, por exemplo, pavio para baixo. Aqui ele deixa a mão de pavio para baixo. Né? Então tem diferença. Esse pullback aqui, ele é diferente. Ele não tem só a estabilidade do dia passado, mínima do dia passado. Junto a isso, a gente tem média móvel. Então, quanto mais fatores o teu trading tiver, melhor, velho, melhor. Então, ele tem fatores como média móvel. Quando a gente puxa em 30, olha que coisa linda, velho. Olha que coisa linda quando a gente puxa em 30 minutos. Olha isso daqui. Olha esse pullback. Forma fundo.
tá? Forma um suportezinho aqui, pancada forma suportezinho e vai lá buscar liquidez na mínima rompida. Na mínima rompida. Coisa linda, velho. Coisa linda. Eu sou apaixonado, tá? Não só pelo mercado de OB, mas pelo universo do trading em geral. Tá? Eu sou apaixonado hoje em dia por esse jeito profissional de se operar, lucrativo, profissional. Antes eu lembro que era a frustração. Teve uma época que eu comecei a roletar vela, eu até ainda pensava que estava no caminho certo, mas teve uma época que eu já tinha perdido a esperança do mercado, de tudo, só depositava, nunca sacava, então eu tinha perdido a esperança, né? Era triste, eu entrava na frente do gráfico com peso, assim, não era divertido. Hoje em dia eu me divirto, mas eu tenho que, obviamente, conciliar, né? Saber que isso daqui não é para se divertir, isso daqui hoje em dia, a minha vivência, né? Do que eu vi, o que eu pago os boletos, tá aqui, minha profissão. Então não é para ser uma diversão, mas eu quero passar a visão de que, pô, hoje em dia eu gosto, eu amo, né? Traçar uma fibuzinha aqui e ver o quanto Leonardo Fibonacci era inteligente para sua época. Ah, mas o Fibonacci não funciona. Pô, tá de brincadeira, eu amo traçar zonas de briga e estudar o respeito a essas zonas de briga. Eu amo a análise técnica se aplicada de maneira disciplinada e profissional. Amo o mercado. Amo o mercado hoje em dia. Na época eu já tinha até raiva, meu irmão, na época que eu roletava. Entrava com raiva no negócio. Entrava com raiva. Então, olha, que bacana, né? Que bacana. O ativo vem, rompe, suporte, ou seja, começou tendência de baixa. Rompeu o suporte com volume, começou tendência de baixa. Certo? Começou tendência de baixa. Depois ele busca, e isso é comum, tá, família? Por isso que eu não gosto particularmente, depende muito, mas eu não gosto de, depois de romper o suporte, entrar vendido aqui, ó. Ah, essa vela aqui, ó, que é onde eu tô o mouse, ó. Onde eu tô com o mouse aqui. Rompeu. Certo? Tem gente que entra vendido, ou seja, entra a favor da violação. Muitos traders profissionais que eu conheço fazem isso, só que eles montam posições mais longas, porque daí se o pullback entrar, eles não estão nem aí. Monta a posição de mais de 2 horas. Ah, o pullback entrou, não tô nem aí. Eu tô operando, montando uma posição longa. Então tem muitos traders profissionais que fazem milhão que eu conheço em ações, por exemplo, que entram nas violações. Eu particularmente prefiro entrar no pullback, porque eu monto posição mais curta, né? Mais curta, então eu prefiro esperar o pullback, prefiro esperar um reinício, ou seja, o fim do pullback, né? Eu prefiro isso, velho. Dá para entrar na violação, dá, tem muito trader profissional que faz isso, mas aí são posições mais longas, porque o ativo ele sempre vai buscar essa liquidez. Rompeu, buscou um pouco de liquidez e depois vai embora. E é isso que ele faz, tá? No dia de hoje, a partir das 10h30 da manhã, ele busca o pullback na zona rompida, no suporte na mínima do dia passado de segunda-feira, certo? Respeita essa região e começa a sinalizar a volta. Ou seja, ele começa a sinalizar a partir daqui o fim do pullback. O fim do pullback. Certo? Aqui eu montei posição vendido. Que coisa linda, né? Quem ainda tá perdendo pra disciplina aí, família? Porra, fica um dia aí analisando o mercado. Tu e o teu crush. Fica aí se apaixonando por ele, velho. Tenha paciência com ele. Abraça ele, beija ele, faz carinho nele. Não tenta quebrar a banca, quebrar a corretora. Tem gente que entra no mercado pensando em quebrar as corretoras. Vou quebrar a Kotex. Não. Entra pensando em dar um abraço na Kotex, dá um beijo nela, pega o teu café, o teu chá, tua água. Fica ali 1 hora, 2 horas, estudando para esse volume. Porra, fica ali 2 horas, 3 horas, sem clicar em para baixo ou para cima, esse vício desgraçado de montar operação. Fica, velho. É assim que tu cria disciplina, é assim que eu criei disciplina. A partir do momento que eu consegui
ficar olhando para o gráfico sem cascalhar operações, eu comecei a ter disciplina. Então, depois do pullback, na mínima do dia passado, consequentemente também média móvel, tá? O ativo vem, bate lá. Ao bater lá, ele perde volume, ou seja, me deixa pavio para riba, ele perde volume. Tem gente que cascalha a venda aqui. Eu gosto sempre de esperar uma volta. Como que eu espero uma volta? A partir de quedas de baixa, me sinalizando uma volta. Dá para tu olhar indicadores de volume também, tá? Indicadores aí, outros tipos de indicadores, por exemplo, eu gosto muito das médias móveis, que são rastreadores de tendência. Então, eu gosto de esperar uma volta. A partir da sinalização da volta, não gostei desse candle, espera mais um. Gostei desse candle, montei minha posição de 20 minutos. Pronto, tu vai pegar uma vela de M15 mais uma vela de M5. Montei posição de 45 minutos, pronto. Montei posição de 1 hora, pronto. Então, o ativo, durante a manhã, ele vem numa tendência de baixa, rompendo o mínimo do dia passado, dá o pullback na mínima rompida e depois estoura para baixo. Durante a tarde, JR, é como eu sempre falo, nada cai eternamente. Olha quantas velas de baixa a gente tem aqui. Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 velas de baixa consecutivas. Aqui já é 12h30. Tudo que desce 1 hora sobe, tudo que sobe 1 hora desce. Durante a tarde, investidor, o ativo ele tende a sempre, tá? Quase que sempre, 99% das vezes, ele tende a dar uma correçãozinha mais expressiva, mais forte, tá? Ele tende a buscar liquidez. Não tem como o cara que vendeu aqui continuar, né? Vendendo. Não, ele executa lucro aqui. Ele executa lucro. Quem tá no Forex fecha a posição aqui. Em OB a gente fecha a posição de forma automática, porque a gente trabalha com tempo aqui, né? Então, automaticamente, no tempo que a gente escolher, vai fechar a nossa posição. Mas quem fecha a posição manualmente, em algum momento tem que fechar, eles fecham, velho. Depois de uma sequência, o cara fecha a posição. Ou seja, isso eu prego já há muito tempo aqui no canal. Há muito tempo. Tudo que sobe 1 hora desce, tudo que desce 1 hora sobe. Uma paridade como o euro-dólar que caiu um monte durante a manhã, à tarde tende a corrigir um pouquinho, tende a subir. Isso é muito comum. É muito comum. Então, a partir do meio-dia e pouco, o ativo já começa a fazer fundos ascendentes. Olha os fundinhos aqui. Certo? Olha os fundos. Fundo 1, fundo 2. Fundo 1, onde está minha flecha aqui. Fundo 2, onde está minha flecha aqui. Fundos ascendentes. Certo? Fazia quanto tempo que não me formava fundos ascendentes? Desde o início da tendência. Aqui a gente tem fundos na mesma localização e topos ascendentes. Então, durante a tarde isso é muito comum. Durante a manhã, por exemplo, o ativo cascalhar na tendência e durante a tarde ele corrigir ou até reverter. Tudo começa numa correção, né? Tudo começa numa correção. Aqui a gente começou numa correção na tendência de baixa. Mas se o ativo começar a entrar volume, romper médias, ele pode reverter. Tá? Aqui, por exemplo, já dá para tu canalizar. Aqui já tá bonito para desenhar até um canalzinho já. Vem aqui, pum, já puxa um canal. Tá com cara de canal isso daqui, né? Então aqui, já é 2 e pouco da tarde. Família, quem opera o mercado aberto aí durante a manhã se acostuma durante a tarde a gente ter pernada contrária. Mas durante a tarde o ativo poderia continuar caindo? Poderia, mas ele ia ter que ter muito volume vendedor. Porque, olha o quanto ele caiu durante a manhã. Olha isso. Para ele cair durante a tarde, ele tem que ter muito volume. Pode acontecer, já aconteceu, de eu ficar surfando o dia todo numa tendência. Acontece. Mas na maioria das vezes, mercado aberto, já vamos falar sobre o ATC, mercado aberto, maioria das vezes, a gente tem uma pernada contrária durante a tarde. Ou até uma lateralização, às vezes lateraliza no fundo aqui, né? E fica aqui lateralizado no fundo. Certo? Então vamos lá, aqui já são 3 e pouco, Vou dar uma acelerada agora, tá?
Olha que interessante aqui, ó. É uma coisa que eu gosto muito. Média móvel em 15 minutos de 20 períodos. É essa azul que eu uso. O rompimento dela te traz uma base muito absurda. Então aqui, ó, é 4h15 da tarde, rompeu média para cima. Isso não costuma acontecer, ó. Desde o início da minha tendência, tá? Que foi basicamente, eu considero o início mesmo, não aqui em cima. Não aqui, eu não considero o início aqui. Tá? Eu considero o início somente depois do rompimento do fundo, da mínima do dia passado. Então eu considero o início da minha tendência aqui. Depois do início da minha tendência, a gente não teve mais o rompimento da média móvel de 20 períodos. Ó. Tá vendo? Veio aqui no pullback, não teve, e aqui teve. Então é um princípio de reversão. Tem vários princípios. Aqui, por exemplo, já tem fundos ascendentes. Se eu olhasse em outros time frames, possivelmente ia estar sinalizando já uma possível reversão. Tudo começa com uma correção, mas possivelmente no futuro uma possível reversão. Então são indícios, né? Não quer dizer que vai reverter porque rompeu média, não, são indícios. A gente colhe vários indícios para chegar numa conclusão, certo? Para chegar numa conclusão. Então, porra, eu amo muito tudo isso, família. Rompe média, aí à tarde começa numa correção mais expressiva, ó. Tá vendo que essa correção é em forma de canal? Para tu operar isso daqui, tu tem que ter um trade system operacional que engloba isso daqui. Muitos tomam porrada todo dia na Cotex, na Binomo, porque todo dia querem operar de uma forma. Às vezes operam tendências, às vezes a pessoa quer operar lateralização. Meu irmão, até tu ter sucesso, foca em uma forma de operar, uma forma de entrar no gráfico somente. Né? Eu gosto de tratar isso. Eu sempre falo, né, que no início, até porra, tu aparecer nos top rankings, sacar pra caramba, tu tem que ser um trader de cativeiro. Não pode ser um trader que tem liberdade. Eu sei que tu tem conhecimento para operar LTB, LTA, tu conhece tudo isso daí possivelmente. Eu sei, porra. Que às vezes tu olha pra média móvel e quer buscar retração, eu sei como que é. Mas não adianta. Não adianta, né? Então muitos aqui, tu tem que ter um operacional que engloba isso. Caso contrário, tu cada dia opera de uma forma, né? Ou tu opera, tu entra de forma aleatória. Tá? Então durante a tarde, o ativo aí vem subindo, vem subindo, vem subindo, e agora ele está exatamente nesse fundinho aqui rompido, ó. Esse fundo rompido aqui, certo? Que foi que era a mínima do dia, né? Agora a mínima do dia é aqui, né? Mas era a mínima do dia aqui. Rompeu, subiu em forma de canal, certo? E travou neste fundo aqui, que acaba sendo um order block. Então esses são os conceitos novos, né, da análise técnica, que é uma região de briga. Tem muita gente posicionado aqui com toda a certeza. Se romper essa região de briga aqui, tá, vai lutar com as médias móveis, mas possivelmente vai reverter o movimento. Vai começar uma tendência de alta bonita. Tá? Aí talvez trava na máxima do dia aqui. Talvez trava na máxima do dia, ó. Mas não rompeu. Formou padrãozinho de topo, tá? E está sinalizando uma possível queda. Vamos ver. Certo? Lembrando que rompeu esse canal que eu desenhei, né? Então, essa correção ela é forte. A partir do rompimento da média aqui, ó, de 20, ó, olha como ela fica mais, né, mais vertical. Olha essa retração aqui na média, deixando bastante pavio para baixo. Então, a partir do rompimento aqui, ó, da média de 20 períodos, em 15 minutos, em 5 minutos também é útil a média de 20 períodos, tá, família? Mas ela não tem tanta estabilidade como em 15 minutos. Então, a partir do rompimento aqui, a tendência fica mais forte, ó. Aqui ela tava meio bamba. Olha que interessante. Olha que coisa linda. Essa é a verdadeira análise técnica. Se tu conseguiu captar, vai, um pouco já basta, meu irmão. Já basta, tá? Já basta aí. Regiões de briga forte aqui, ó. Mínima do dia. Fundo rompido. A gente puxar em H1, aqui é uma zona interessante. Aqui a gente tem quase que uma LTA zona, regiões fortes aí. Então pode perceber que esse pullback é forte, né? Daria para traçar uma fibuzinha aqui, ó, do início do movimento até o fim, ó. O pullbackzinho já rompeu 61.8. Vamos ver se fecha abaixo, mas por enquanto violando 61.8, né?